Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da segunda avaliação trimestral de Ciências da Natureza do nono ano de 2021. Questão número 1. Observe o comportamento dos raios de luz apresentados na imagem abaixo. Nessa imagem, os raios de luz, ao entrarem em contato com a superfície do objeto, são refletidos. Os raios que incidem são refletidos. Questão número 2. Durante as comemorações do aniversário de um supermercado, os freezers foram equipados com lâmpadas de cor azul. Um consumidor vestindo uma camiseta nas cores branca e amarela, quando iluminada com a luz branca, percebeu uma mudança das cores em sua camiseta ao se aproximar da lâmpada do freezer. Nessa situação, ao se aproximar do freezer, a coloração da camiseta do consumidor ficou, letra C, azul e preta. Porque a luz branca ela é composta de todas as cores. A parte branca da camiseta, ela reflete todas as cores que ilumina ela. Neste caso, a iluminação é com a cor azul. Então a parte branca ficará azul. A cor amarela, ela absorve todas as cores da luz branca, com exceção da cor amarela, que ela reflete o amarelo. Como eu estou iluminando o amarelo com a cor azul, o amarelo vai absorver o azul e não terá a cor amarela para refletir, fazendo com que ela fique preta. Questão número 3. Leia o texto abaixo. Invenção do telégrafo. O telégrafo foi inventado em 1835 pelo pintor Samuel Morse. O artista tinha grande interesse em assuntos relacionados à eletricidade e à arte, tendo estudado em Londres para se aperfeiçoar. Além disso, Morse era fascinado pelos estudos sobre corrente elétrica e magnetismo. A primeira demonstração do telégrafo foi em 1838, no dia 6 de janeiro. Os sinais enviados pelo aparelho eram curtos e longos, além de serem enviados de forma alternada e recebiam o nome telegrama. Era o início de uma revolução na comunicação. Por conta do grande avanço, o Congresso dos Estados Unidos decidiu beneficiar Morse com um auxílio financeiro de $30.000. O dinheiro seria utilizado para investir em linhas de telegrafia eletromagnética. Dessa forma, a empresa ligaria as cidades de Baltimore e Washington. Em seguida, a transmissão foi estendida também à cidade de Nova Jersey. Os sinais enviados pelo aparelho descrito nesse texto eram transmitidos através de... A resposta é a letra B de bola. Fios condutores. O telégrafo é um aparelho para comunicação que utiliza a eletricidade para enviar mensagens codificadas através de fios. Em meados do século XIX, era a maneira mais rápida de comunicação à distância. O telégrafo é um aparelho que utiliza eletricidade para enviar mensagens codificadas através de fios. Questão número 4. Leia o texto abaixo. Ondas que geram muito calor. Tudo começou quando a empresa americana Raytheon, especializada em tecnologia bélica, desenvolvia estudos para aprimorar os radares de localização das aeronaves. Esses equipamentos funcionavam por meio de ondas que viajavam pelo espaço e reconheciam o inimigo. Um dia, enquanto o engenheiro eletrônico Percy Spencer trabalhava nos radares, percebeu que o chocolate que trazia no bolso havia derretido. Isso fez com que ele deduzisse que aquilo só poderia ter sido um efeito das ondas liberadas pelo aparelho. As ondas mencionadas nesse texto são conhecidas como ondas de rádio. Resposta letra B de bola. Questão número 5. Os seres vivos são formados por uma estrutura que
que é considerada sua unidade morfofisiológica. É uma estrutura microscópica que desempenha diversas funções para a manutenção da vida do organismo. Essa estrutura é denominada, letra B, célula. Questão número 6. Leia o texto abaixo. As células existem em diversos formatos. Podem, por exemplo, ser achatadas ou cúbicas. A maioria das células é muito pequena. Por exemplo, cerca de 10.000 células humanas caberiam na cabeça de um alfinete. As células bacterianas podem ser menores ainda. Um exemplo muito maior de célula única é o ovo de uma ave. As células nervosas ou neurônios são células finas que podem medir até 1 metro de comprimento. A estrutura descrita nesse texto é considerada, letra D, a unidade formadora dos seres vivos. Questão número 7. Leia no texto abaixo algumas características de uma determinada molécula biológica, composta de um grupo fosfato, uma ribose e 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e uracila, responsável pela síntese de proteínas. Essa é a forma comum como somos apresentados a essa molécula, mas essa simples e pequena unidade esconde características e funções muito mais complexas do que a que estamos acostumados a ouvir. A molécula biológica descrita nesse texto é o, letra D, RNA. Uma diferença do DNA para o RNA é que no RNA eu tenho a uracila, enquanto no DNA tem a timina. Questão número 8. Leia o texto abaixo. O zigoto é a primeira célula do novo ser. Ele se forma pouco depois do óvulo ser fertilizado pelo espermatozoide, quando os núcleos das duas células se fundem no processo chamado cariogamia. Em seguida, o zigoto passa por muitas divisões celulares, originando muitas células que permanecem unidas e formarão um embrião. O processo de divisões celulares mencionado nesse texto é denominado, letra A, mitose. Questão número 9. Leia o texto abaixo. Nos seres humanos, as células haploides são o espermatozoide e o óvulo, as células reprodutivas. O número de cromossomos da nossa espécie é 46. Portanto, as células reprodutivas, ou seja, nossas células haploides, possuem 23 cromossomos. A presença da metade de cromossomos nessas células garante que, após a fecundação, o número de cromossomos seja restabelecido. O processo que garante a formação das células mencionadas nesse texto é a meiose, letra C. Questão número 10. Leia o texto abaixo. Os organismos geneticamente modificados, OGM, também conhecidos como transgênicos, resultam dos avanços da biotecnologia com o propósito de maximizar a produção e diminuir o tempo de colheita, além de tornar os alimentos resistentes a pragas e desenvolver novas características. Os propósitos mencionados nesse texto impactam positivamente a, letra B, economia de mercado. O texto fala, ó, com o propósito de maximizar a produção e diminuir o tempo de colheita. Questão número 11. Leia o texto abaixo. Uso de radiação em alimentos. O uso da radiação é um método eficiente usado por indústrias alimentícias, onde os alimentos são submetidos a uma quantidade controlada de radiação ionizante por um período pré-determinado. O principal objetivo do método por irradiação é inibir a maturação de algumas frutas e legumes através de alterações no processo fisiológico dos tecidos vegetais presentes. A irradiação ainda impede a multiplicação de
micro-organismos que causam a deteriorização do alimento, pela alteração de sua estrutura molecular, o que permite prolongar a validade de alguns produtos. Com base nesse texto, qual tipo de radiação é usado pela indústria alimentícia? As radiações ionizantes usadas em alimentos são os raios X, raios gama ou feixe de elétrons. Então a resposta é a letra D de dado, o raio X. Questão número 12. Observe na imagem abaixo o formato da sombra de um guarda-sol. Qual propriedade da luz é responsável pelo formato da sombra nessa imagem? A resposta é a letra C. Propagação em linha reta. Questão número 13. Observe a imagem abaixo. Bandeira da Irlanda iluminada pela luz branca, verde, branca, laranja. Ao ser iluminada pela cor verde, como ficará a configuração de cores dessa bandeira? A cor branca é composta por todas as cores. Então, a primeira parte é verde porque, quando iluminada pela luz branca, ele absorverá todas as cores e vai refletir apenas o verde. O branco, ele reflete todas as cores, e o laranja, ele absorve todas as cores e reflete apenas o laranja. Agora, ao ser iluminada pela cor verde, é uma cor monocromática, tem apenas uma coloração. Quando eu iluminar a bandeira com o verde, aqui a parte verde vai refletir o verde, que ele absorve as outras cores. Então a primeira parte da bandeira será verde. A gente pode eliminar a letra C e a letra D. O branco, ele reflete todas as cores. E a bandeira está sendo iluminada pela cor verde. Então o branco vai virar verde. Resposta letra B de bola. E o laranja vai ficar preto porque o laranja absorve todas as cores e reflete apenas o laranja. E aqui eu estou iluminando a bandeira com a cor verde, não tem um laranja para refletir. Questão número 14. A imagem abaixo representa o funcionamento da internet via rádio. Com base nessa imagem, o funcionamento dessa internet depende de um sinal transmitido via ondas eletromagnéticas. Letra C. Questão número 15. Leia o texto abaixo. Radiação ionizante é toda forma de radiação que carrega energia suficiente para arrancar os elétrons dos átomos. Ela pode ser produzida de forma natural ou artificial, bem como pode ter natureza eletromagnética ou corpuscular, ou seja, ser formada por partículas como elétrons, núcleos atômicos, etc. Apesar de perigosa para o organismo, tem um vasto número de aplicações tecnológicas. Qual tipo de radiação possui as características descritas nesse texto? Resposta é a letra A. Raios gama. Questão número 16. Leia o texto abaixo. Em 1835, Samuel Finley Morse criou o telégrafo prático e simples, que enviava mensagens a longas distâncias por meio do código Morse. Cerca de 32 anos depois da primeira transmissão feita por um telégrafo, surgiu uma nova invenção, o telefone, modificando e transformando a comunicação entre os indivíduos. A invenção desse meio de comunicação foi atribuída inicialmente a Alexander Graham Bell, em 1876. No entanto, um congresso nos Estados Unidos reconheceu que o telefone foi inventado pelo italiano Antonio Meucci, em 1860. A nova invenção mencionada nesse texto permitiu a comunicação entre indivíduos através da transmissão de, letra B, sons. Questão número 17. Leia no texto abaixo sobre um componente do sangue.
Na realidade, não são células, e sim fragmentos dessas estruturas, mais precisamente fragmentos de uma célula chamada megacariócito, encontrada na medula óssea. Apresentam um formato discoide e não possuem núcleo. Seu diâmetro médio é de 2,6 micrômetros, o que corresponde a 0,00026 centímetros. Circulam na corrente sanguínea em sua forma inativada. Quando há necessidade de contenção de uma hemorragia, agregam-se e aceleram a formação do coágulo. Qual é o componente do sangue abordado nesse texto? São as plaquetas. Letra D de dado. Questão número 18. Leia o texto abaixo sobre uma estrutura dos seres vivos. É a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Da interação de moléculas complexas resultam estruturas macromoleculares que, no seu conjunto, constituem essa unidade básica de estrutura e função dos seres vivos. A estrutura abordada nesse texto é denominada, letra B, célula. Questão número 19. A respiração humana ocorre por meio de dois movimentos, a inspiração e a expiração. No movimento de inspiração, o diafragma abaixa e as costelas elevam-se, causando o aumento do volume da caixa torácica. Esse aumento faz com que o ar entre nos pulmões. Letra A. Questão número 20. A imagem abaixo representa uma organela celular. A função da organela representada nessa imagem é... Essa organela é a mitocôndria e a função dela é realizar a respiração celular. Letra D de dado. Questão número 21. Observe a imagem abaixo. Viva melhor, vacine-se contra a gripe. Se você tem 60 anos ou mais, vacine-se de 24 de abril a 5 de maio. É de graça. O objetivo dessa imagem é divulgar uma campanha de vacinação que é importante para, resposta à letra C, evitar em idosos a manifestação de gripe. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.